Então, oficialmente, começando a terceira aula de climatologia geográfica, e hoje a gente vai começar a falar, na verdade, a gente vai falar da influência astronômica, da distribuição de radiação, de insolação no planeta Terra, falar das estações do ano e partir para o início dos principais elementos do clima. A gente não vai terminar eles hoje, mas a gente vai parar em umidade do ar. E mais na aula que vem a gente vai falar um pouco mais sobre a umidade do ar, mas é só porque senão vai ficar muito conteúdo para uma aula só. Mas então, a gente já falou na última aula, superficialmente, sobre os movimentos que a Terra faz, rotação e translação. E hoje a gente vai falar um pouco mais da translação, porque a rotação a gente falou na última aula, não sei se vocês ficaram com alguma dúvida, mas a translação, por conta das estações para entender as estações do ano, é o movimento mais importante. E é importante vocês entenderem que, eu já falei isso também na última aula, mas vocês visualizarem isso a partir desse desenho, que a eclíptica, que a gente chama de eclíptica, é um plano. O que é um plano? É uma superfície matemática que contém uma linha, uma reta que liga o centro do Sol e o centro da Terra. E esse plano é o plano de órbita da Terra em relação ao Sol, né? A Terra orbita o Sol, faz um movimento de translação e a gente consegue traçar um plano, que é essa superfície aqui. E essa superfície vai ser muito importante para entender a declinação solar e solstícios, equinócios. E até aí todo mundo conseguiu visualizar esse plano, que é o plano de órbita da Terra, que é chamado de eclíptica, e muitos livros vão definir ele como o plano que contém a reta que liga o centro do Sol ao centro da Terra. Todo mundo conseguiu visualizar esse plano aqui? Se não conseguiu, por favor, se manifeste, porque isso é importante. Professor, eu não consegui. Você poderia explicar de novo? Sim, vamos lá. Vou desenhar aqui. Aqui está a Terra. É porque aqui tem outro plano que está confundindo, mas é porque esse esquema aqui é para explicar os eclipses. Eu fiz um pontinho aqui no centro da Terra. Ficou maior do que um ponto. E eu fiz um pontinho aqui no centro do Sol. Se eu traçar essa linha ligando o centro do Sol ao centro da Terra, lembrando que isso aqui está fora de escala, tá? A Terra é muito menor do que o Sol. Então, fazendo essa linha aqui, eu consigo traçar um plano, que é esse plano aqui, que essa linha está dentro. Matematicamente, um plano, eu posso traçar várias linhas dentro de um plano, várias retas, que estão contidas nesse plano, infinitas. Uma dessas retas é a reta que liga o centro da Terra ao centro do Sol, que no final, resumidamente, é o plano de órbita da Terra, que vai conter também esse plano aqui de órbita da Terra, que é um plano elíptico, quase uma circunferência, que é essa figura geométrica que a Terra faz em relação, quando faz o movimento em relação ao Sol. Também está contida num plano. Um plano é como se fosse, imagina uma folha de papel A4. Aquilo dali é um plano, é uma superfície. Se você desenhar um círculo, uma elipse naquela folha de papel A4, significa que aquela figura geométrica, a elipse ou a circunferência, está contida naquela folha. Então, está contida naquele plano traçado por aquela folha. A mesma coisa acontece astronomicamente. Então, tem um plano que contém a figura, né, a elipse que a Terra desenha ao se movimentar ao redor do Sol. Esse plano é como se fosse uma folha de papel ofício gigante, que contém essa órbita. Isso é a eclíptica, é esse plano. Não sei se ficou claro, porque isso é realmente difícil de visualizar. Mas se não ficou, eu tento explicar de outra forma. Não, ficou claro sim, obrigada. Nada? Então, esse plano vai ser muito importante para a gente entender os solstícios e os equinócios.
Então, a gente chega num conceito muito importante, que é a declinação solar. O que é isso? O que é a declinação solar? É o ângulo entre a linha, né, que liga o centro do Sol, que é essa linha que eu falei, ao centro da Terra, com a linha do Equador. Resumindo isso, de uma forma bem simplificada, é a altura relativa do Sol em relação à Terra. Então, o Sol, partindo da perspectiva de um observador aqui na Terra, essa linha que liga o centro da Terra ao centro do Sol, ela não está necessariamente alinhada com a linha do Equador. Ela pode fazer um ângulo com ele. E esse ângulo é chamado de declinação solar. Então, ao longo do ano, o Sol ele começa a fazer um ângulo com o Equador, que vocês devem ter visto em cartografia, por isso que eu deixei para falar isso hoje, para vocês terem tempo de ver isso em cartografia, que a linha do Equador é o paralelo zero, né? O paralelo de 0 grau. Então, quando você está na linha do Equador, o Sol está atingindo a linha do Equador de uma forma direta. Os raios solares eles atingem de forma direta o Equador. Vocês vão ver isso no próximo slide melhor, sem fazer nenhum ângulo. Só que ao longo do ano ele pode subir e descer, fazendo ângulos. Então aqui seria, a gente já vai ver que tem um nome para isso daqui. Seria o momento em que não há ângulo entre o Equador e o Sol. A altura relativa do Sol, partindo da perspectiva de um observador. Só que, ao longo do ano, o Sol sobe até o hemisfério norte, até uma latitude máxima no hemisfério norte, depois ele desce, passa pelo Equador de novo e vai para uma latitude máxima no hemisfério sul. Ele faz um movimento relativo que vai até o Trópico de Câncer, mais ou menos o Trópico de Câncer, 23,27 graus, e no hemisfério norte, no hemisfério sul, até o Trópico de Capricórnio também, mais ou menos 23, 27 graus. O próximo slide deve ficar mais claro isso, mas pode perguntar, eu sei que vocês devem estar com dúvida. Fiquem à vontade. Professor, não entendi. Beleza. O próximo slide, vamos passar para o próximo slide, depois a gente volta, que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Ok. O que acontece? O Sol, ele Lembra que a gente viu na última aula que o Equador, a linha do Equador, é onde os raios solares eles atingem de forma direta, fazendo aqui, cadê a caneta? Um ângulo de 90 graus, aqui com a superfície do planeta. Lembra que a gente falou isso? Por isso que o Equador é a parte do planeta que a linha do planeta mais quente, que recebe maior radiação solar, porque os raios estão vindo aqui e eles estão atingindo o Equador de forma direta. Lembra? Não sei se isso ficou claro na última aula para vocês. Com o passar... Só que o que acontece? A aula passada a gente falou de uma forma simplificada sobre isso, porque o Sol, o planeta, como ele tem uma obliquidade, né, do eixo do planeta, que a gente falou que tem uma inclinação, o planeta ele fica meio que de lado, assim, fazendo movimentos de translação, dependendo do momento do ano, o Sol, na verdade, ele vai fazer esse ângulo de 90 graus aqui, no Trópico de Câncer. Ou aqui, no Trópico de Capricórnio. Então, a gente, dependendo do momento do ano, o Sol vai emitir mais radiação no hemisfério norte. A gente já vai ver que vai ser um momento que vai ser o verão no hemisfério norte. Ou vai emitir mais radiação no hemisfério sul. A gente já vai ver que vai ser o verão no hemisfério sul. Esse ângulo de 90 graus aqui que a gente está falando é em relação à radiação eletromagnética, imaginando que a radiação está saindo do Sol e está atingindo a superfície. Então, ela atinge a superfície do planeta aqui,
nesse momento que é verão no hemisfério sul, atinge aqui em 90 graus. Mesma coisa no hemisfério norte. Quando é verão no hemisfério norte, essa radiação solar, essas ondas eletromagnéticas atingem com um ângulo de 90 graus a superfície do planeta no hemisfério norte. Por isso que é verão no hemisfério norte. Quanto mais... A gente já vai ver o porquê disso, mas esse ângulo de 90 graus aqui significa que você tem um aquecimento maior da superfície nessa região aqui. E a gente já vai ver a explicação física para isso. O que essa altura do Sol, esse ângulo que o Sol faz com essa declinação solar agora, já não é mais em relação às ondas eletromagnéticas. Já é em relação, vamos apagar aqui para não confundir vocês, já é em relação à linha imaginária ligando o centro da Terra e o centro do Sol. Essa linha imaginária, ela faz um ângulo com a linha do Equador, que está aqui, ao longo do tempo. Então, ao longo do ano, essa linha imaginária que liga o centro do Sol ao centro da Terra, ela pode ficar alinhada com o Equador, que no caso não vai fazer angulação nenhuma, ou ela pode não estar alinhada com o Equador. Aí, no caso, ela vai fazer um ângulo que nós chamamos de declinação solar, que é esse delta minúsculo aqui, a letra. Alguém levantou a mão, pode falar, fica à vontade. Tinha sido eu que tinha levantado a mão para perguntar, porque, tipo, se tem angulação de 90 graus, tanto nos trópicos quanto no Equador, isso significaria que a obliquidade teria que variar. Não necessariamente, é só a posição entre essa linha imaginária. Não é a obliquidade que varia, Eu vou postar no Classroom uma animação para você ver melhor. É porque a forma que a obliquidade ela está em relação ao Sol é que vai variar o hemisfério que vai estar mais ensolarado, mas tem uns desenhos melhores depois. Aqui a gente está vendo em relação ao observador na Terra, tá? Depende então da translação, é isso? Exatamente. Porque imagina, você tem o Sol aqui, aí a Terra tem essa obliquidade. Ela está aqui. A obliquidade, ela está estática, relativamente estática em relação ao Sol. Só que conforme a Terra translaciona, a posição da obliquidade, ela varia em relação ao Sol, porque a Terra está se mexendo. Então, em algum momento, você vai ter o hemisfério norte mais voltado para o Sol, em algum momento do ano você vai ter o hemisfério sul mais voltado para o Sol. E por isso que varia essa angulação da radiação eletromagnética. Não sei se ficou claro. E eu acho que mais alguém levantou a mão. Eu vou deixar a pessoa que levantou a mão falar para a gente, para desenvolver, porque pode ser... Fui eu. É que eu não entendi a diferença de angulação entre a radiação que vem do Sol, depois do tópico de Câncer e Capricórnio, e depois com a linha que liga o centro da Terra com o centro do Sol. Beleza. Isso realmente é importante vocês entenderem. Isso não é simples de entender de cara, não. Principalmente sem animação. Vou desenhar aqui no cantinho um esquema. Vamos fazer uma superfície aqui. Superfície. E vamos trocar a cor. Imagina que eu tenho o Sol aqui. E esse Sol, Sol tá horrível, mas perdoem que eu estou desenhando com o mouse. Ele está emitindo ondas eletromagnéticas. Essas ondas, elas chegam nessa superfície aqui imaginária que a gente está fazendo aqui agora, que poderia ser a superfície do planeta, com uma certa angulação. Só apagar aqui para atingir a superfície, para ficar mais fácil. Mas aí ela atinge a superfície com um determinado ângulo aqui. Nesse caso aqui, eu estou botando um ângulo de 90 graus, tá? Isso daqui é o ângulo da radiação com a superfície. Esse ângulo poderia variar. Então, por exemplo, vamos colocar o Sol como um referencial estático. Se eu inclinar essa superfície aqui,
a radiação vai fazer um outro ângulo, um ângulo menor do que 90 graus, aqui com a superfície. É como se fosse uma lanterna. Imagina uma lanterna, um holofote num show, quando ilumina o artista, ou quando você pega a lanterna e ilumina um objeto. Se você iluminar de cima, você vai ver um círculo iluminando o objeto. Se você inclinar a lanterna ou inclinar o holofote, você vai ver que esse círculo vai começar a se deformar e se transformar numa elipse. Porque quando você aponta com um ângulo de 90 graus a fonte luminosa, você tem a máxima iluminação, mas você ilumina uma área menor. Quando você inclina, você ilumina uma área maior, mas você está alterando o ângulo de inclinação da fonte luminosa, que nada mais é do que a fonte de radiação eletromagnética, que no nosso caso aqui é o Sol. A diferença desse tipo aqui de angulação com a angulação da declinação solar é que a declinação da declinação solar, ela é a declinação baseada um outro referencial, que na verdade é essa linha imaginária que liga o centro da Terra ao centro do Sol. Então, ao invés de nós estarmos usando como referencial a superfície do planeta, a gente está usando uma outra linha imaginária, que na verdade essa linha imaginária ela pode ser vista como um plano. Nos livros de astronomia vocês vão ver isso como um plano, mas vamos tratar como uma linha porque eu acho que fica mais fácil de visualizar. E essa linha, a variação dessa linha em relação ao ponto estático, que é o Equador, né? Nossa linha referencial, vai formar um outro ângulo, que é um ângulo em relação ao Equador, que é esse ângulo aqui, o Equador geográfico, tá, do planeta. E esse ângulo com o Equador geográfico é a declinação solar. São ângulos diferentes. Esse ângulo não vai ser mais em relação à superfície, vai ser em relação a uma outra linha imaginária. É a relação entre o ângulo entre duas linhas imaginárias. Não sei se ficou claro, isso é bem difícil de visualizar mesmo, gente. É muito abstrato. Mas ficou mais claro. Se não ficou, eu acho que nos próximos slides vai ficar mais claro. Entendi, mas acho que vai passando de slide, eu vou entender melhor. Vou esperar, então. Beleza. Mas eu vou colocar no Classroom um vídeo que mostra isso animado. Isso de uma forma animada. Não mostra essas linhas imaginárias, mas mostra o movimento do Sol, da Terra em relação ao Sol e a iluminação dos hemisférios de uma forma animada. Eu acho que isso fica mais claro para vocês. Mas isso é realmente bem difícil, porque isso envolve algumas abstrações de astronomia e algumas abstrações matemáticas que são bem complicadas de visualizar mesmo. Não fiquem com medo disso, mas isso daqui é só para vocês entenderem o solstício e o equinócio, tá? Que esse desenho aqui é melhor visualizar. Esquece os textos, vamos pensar no desenho. Tá vendo aqui os raios do Sol chegando no planeta? Tá vendo que aqui ele faz um ângulo de 90 graus com o Trópico de Câncer, e aqui ele está fazendo... Não, aqui embaixo. Né? Está fazendo 90 graus com o Trópico de Capricórnio. Vocês conseguem ver que tem uma diferença de angulação aqui em relação à energia vinda do Sol? Nesse momento aqui, o Trópico de Capricórnio recebe a energia do Sol, as radiações eletromagnéticas, com um ângulo de 90 graus em relação à superfície. E reparem que aqui, num outro momento, que é o solstício, que a gente já vai ver que tem um nome para isso, é o solstício de junho, ele, na verdade, é o hemisfério norte que recebe essa radiação com angulação de 90 graus. Aqui eu estou falando da radiação, da angulação em relação aos raios solares, a radiação vinda do Sol. Então, a gente tem uma amplitude máxima em que o Sol se movimenta no planeta. Vamos voltar lá para o nosso desenho. O Sol, ele só se movimenta dentro dessa faixa aqui de angulação. Ou seja, quando o hemisfério norte recebe mais radiação do Sol, que é o verão lá,
que é o solstício de inverno para a gente, mas isso esquece esses nomes por enquanto, os raios solares estão chegando no Trópico de Câncer com a angulação de 90 graus. Eles estão atingindo diretamente o Trópico de Câncer, ou seja, eles estão aquecendo o hemisfério norte de uma forma extremamente mais eficiente do que as outras porções do planeta. Por isso que lá é verão, por isso que lá fica mais quente nesse momento. Aí o Sol se movimenta, passa pelo Equador e vai até o Trópico de Capricórnio, onde no verão da gente aqui, no hemisfério sul, vai aquecer mais o hemisfério sul. E por isso que vai ser verão aqui. Essa é o que a gente precisa extrair da declinação solar, tá? Essa variação da altura do Sol, dessa angulação do Sol em relação ao observador terrestre. Isso é a declinação solar, tá? No caso da insolação, a gente já vai ter um slide sobre isso, na verdade, a quantidade de radiação que chega na superfície. Isso é meio enrolado mesmo. Vamos ver isso a partir de um gráfico, que eu acho que isso fica mais fácil, para falar dos solstícios e os equinócios. Que os solstícios, na verdade são 2 solstícios, é o momento em que o Sol atinge a maior declinação em latitude, ou seja, é a maior latitude, tanto para norte quanto para sul, que o Sol consegue atingir a Terra, formando um ângulo de 90 graus com a superfície do planeta. Atingindo a Terra de uma forma direta. O solstício, então, a gente vai ter 2 solstícios. O solstício que pode ser chamado solstício de inverno ou solstício de verão. Ou a gente já vai ver que esse solstício pode ser chamado de outras formas. Mas vamos focar no que é um solstício e o que é um equinócio. Quando o Sol atinge a superfície do hemisfério da Terra, causando mais insolação no hemisfério sul, vai ser o nosso solstício de verão, que vai ser o momento em que a declinação solar atinge a maior valor de latitude no hemisfério sul, que é esse ponto aqui, que é mais ou menos dia 21 de dezembro, que é o começo do nosso verão, né? Mais ou menos, essa data varia, a gente já vai ver que varia um pouco, tem uma tabela para isso, que é baseada em cálculos astronômicos. Aí o Sol, esse movimento aparente do Sol, né, ele começa a migrar em direção ao Equador, que é essa linha aqui. Lembrando que esse movimento aqui é aparente para um observador aqui na Terra, tá? Essa altura do Sol. Quando ele atinge o Equador, a gente vai ter o equinócio, que é um momento em que o Sol, a radiação que vem do Sol está alinhada com o Equador. Ela atinge o Equador no ângulo de 90 graus. Então, o Equador vai ser a parte do planeta que vai receber a maior parte da radiação solar. E nesse momento, vai ser o único momento do ano, na verdade são 2 equinócios, né, mas vai ser um dos únicos momentos do ano, né, que são 2, em que você vai ter os dias e as noites com a mesma duração, exatamente a mesma duração. O dia e a noite vai ter exatamente a mesma duração, que é aproximadamente 12 horas. Em qualquer outro momento do ano, que não seja no equinócio de outono, no equinócio de primavera, ou você vai ter os dias maiores do que as noites, ou você vai ter as noites maiores do que os dias. Vai depender do hemisfério e a gente já vai ver isso, tá? Aí o Sol continua se movendo até a maior latitude no hemisfério norte, que vai ser o solstício de inverno para a gente, porque vai ser o verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul, que é mais ou menos dia 21 de junho. E depois disso, a gente já vai ter de volta o Sol voltando para o Equador para formar a declinação solar de 0 grau, no caso, ou 90 graus, que é o ângulo de incidência da radiação solar com o Equador. Nesse momento, a gente vai ter o equinócio de primavera, que vai ser um novo momento em que você vai ter dias e noites com 12 horas praticamente perfeitas.
Lembrando que vocês vão ver em cartografia que o dia não tem 24 horas perfeitas, tá? Mas para a gente aqui em climatologia, vamos tratar o dia com 24 horas perfeitas e redondas. Então, dias e noites com 12 horas, os equinócios, tanto de outono quanto de primavera. Lembrando, que a gente já vai ver isso no próximo slide, falando sobre solstício, que o solstício de verão para a gente é o solstício de inverno para o hemisfério norte, ou seja, solstício de verão no hemisfério sul é o solstício de inverno no hemisfério norte. Por quê? Porque quando começa o nosso verão, começa o inverno lá para eles, porque pensa, se a Terra é uma esfera, é esférica, né? Não é uma esfera, ela é esférica porque não é uma esfera perfeita. Se o hemisfério sul está recebendo mais radiação solar no solstício de verão da gente, que é quando começa o nosso verão, significa que o hemisfério norte está recebendo a mínima radiação solar que ele vai receber ao longo do ano. Então, por isso que quando para a gente é verão, para eles é inverno. É invertido. Mesma coisa que nosso de outono. Nosso outono é primavera no hemisfério norte e vice-versa. Solstício de inverno para a gente, quando começa o nosso inverno, começa o verão para eles. E aí entra num ponto muito legal. O solstício de verão, para a gente, que é quando começa o nosso verão, é o momento que a gente vai ter o dia com a maior duração. O dia, em comparação com a noite, o dia vai ter a maior duração em relação à noite. Enquanto no hemisfério norte, o nosso solstício de verão vai ocasionar para eles a maior noite em relação ao dia. E vice-versa, agora no nosso solstício de inverno. Quando eles tiverem o maior dia em relação à noite, que vai ser o verão, o início do verão para eles, a gente vai ter a maior noite em relação ao dia aqui no hemisfério sul. Então, aqui a gente vai ter as datas dos solstícios, que é o solstício de junho, que é o nosso solstício de inverno, o solstício deles de verão, tem esse outro nome, que é mais ou menos dia 21, 22 de junho, vai depender do ano. Isso daqui existe uma tabela para isso, se vocês jogarem na internet, existe uma tabela, quando vai ser o solstício de junho de cada ano. É o momento em que o hemisfério norte recebe maior radiação solar. Enquanto o solstício de dezembro, que é o início do nosso verão, está mais ou menos entre 21 e 22 de dezembro. A regra vale também para o solstício de dezembro. Tem uma tabela para isso, feita a partir de cálculos astronômicos. Não vamos entrar nisso aqui na disciplina, mas mais ou menos dia 21 ou 22 de dezembro é o solstício de dezembro, onde o hemisfério sul começa a receber a maior radiação solar, a maior parte da radiação solar que ele vai receber durante o ano. O equinócio tem a etimologia de é só lembrar de equidistante, esse equi tem sinônimo de igual. Então, a etimologia do equinócio são noites iguais, né? Nox de noite. Então, a gente tem dias e noites com a mesma duração, como eu falei, e tem o equinócio de setembro, entre 22 e 23 de setembro. Essa data aqui, mesma regra do solstício, tem uma tabela para isso. E o equinócio de março é entre 20 e 21 de março, tá? Então, é o momento em que o Equador recebe os raios solares fazendo um ângulo de 90 graus com o Equador, tá? Esses raios solares. E quando o ângulo da radiação solar, só para fixar isso na cabeça de vocês, quando os raios solares chegam no Equador com 90 graus, a declinação solar é 0 grau, porque significa que o centro, a linha que liga o centro do Sol e o centro da Terra, está perfeitamente alinhada com o Equador, tá? Então, não existe ângulo entre essas duas linhas. Por isso que a declinação solar é 0. Agora, aqui tem um desenho mostrando esses solstícios, esses equinócios em relação ao hemisfério norte, né? Porque está em inglês aqui, está em relação ao hemisfério norte, porque daqui considera o solstício de inverno em dezembro. Para a gente não é solstício de inverno, porque em dezembro começa o nosso verão. Mas aqui está um resumão para vocês. Então,
Vamos fazer o movimento da Terra aqui, aquela pergunta que não lembro quem fez sobre a mudança na obliquidade do eixo do planeta. Aqui fica mais fácil de visualizar como que a obliquidade não muda. O que muda é só a posição relativa da Terra. Então, a posição que está essa obliquidade aqui, ela vai mudando em relação ao Sol. Então, em alguns momentos, você tem o hemisfério norte e o hemisfério sul recebendo radiação solar de uma forma mais ou menos igual. Em alguns momentos você tem o hemisfério norte recebendo mais radiação, que no nosso caso, nosso solstício de inverno, quando o hemisfério norte recebe mais radiação solar, e aqui, quando o hemisfério norte recebe menor radiação solar e o hemisfério sul recebe maior radiação solar. Então, resumindo, aqui começa o nosso verão e o inverno no hemisfério norte, verão no hemisfério sul, inverno no hemisfério norte. Aqui começa o inverno no hemisfério sul e o verão no hemisfério norte. Aqui começa o outono no hemisfério norte e a primavera no hemisfério sul. E aqui começa a primavera no hemisfério sul o outono no hemisfério sul e a primavera no hemisfério norte. Então é sempre espelhado. Se você tem o verão no hemisfério sul, você tem inverno no hemisfério norte e vice-versa. Primavera, a mesma coisa. E lembrando que a primavera e o outono, elas começam com equinócios, tá? Com dias e noites iguais, com 12 horas. Dias e noites com a mesma duração. A gente vai começar a falar hoje dos principais elementos do clima, visto isso. Insolação e radiação solar, temperatura, umidade do ar, pressão atmosférica, ventos, nebulosidade e precipitação. E tudo isso aqui vai ter relação com as estações do ano e com a forma que o Sol está incidindo na superfície terrestre. Isso daqui é um mapinha com a temperatura média anual do planeta, onde é possível perceber que essa região entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio é a área mais aquecida do planeta, com maior temperatura. A gente já viu temperatura, pressão, a gente já viu isso em termos físicos, né? Em termos estritamente físicos. Agora a gente vai começar a ver isso com uma conceituação climatológica. Pode falar, que levantou a mão. Fica à vontade. Professor, por que ali no meio da China tem um azul assim do nada, tipo isolado do resto da temperatura baixa? Ah, legal. A gente vai ver isso depois. Tem a ver com a distribuição de massas de ar, correntes oceânicas, tudo isso junto. Isso é mais para o final do curso. Mas tem a ver com vários fatores. Um é a distribuição de massas continentais. Porque isso afeta, a gente vai ver um pouquinho disso hoje, isso afeta as trocas de calor. Um outro fator tem a ver com correntes oceânicas, e outro fator tem a ver com as massas de ar. Esses três fatores em conjunto causam, às vezes, umas doideiras no clima. E também aqui tem uma formação geológica muito importante. Alguém chuta qual seja? É Himalaia? Exatamente. E o Himalaia influencia na distribuição das massas de ar, enfim, uma série de fatores associados com esses outros que causam essa anomalia aqui, porque aqui você tem também uma área mais elevada, né? Por conta do surgimento dos Himalaias, você tem uma elevação ali. Então, são vários fatores associados. Essa é o grande barato da climatologia, né? Professor. Oi. Essa questão seria parecida também com aquele amarelo ali na América do Sul, que seria a região dos Andes? Exatamente. Porque esse amarelo tem a ver com os pontos mais altos da América do Sul, né? Que é toda a Cordilheira dos Andes, né? Orogenia Andina. Então, você tem a superfície
recebe radiação e perde calor, né? Troca calor de uma forma diferente por conta da altitude. Porque a gente vai ver que a altitude é muito importante na troca de calor. Muito importante, além, claro, das características da superfície, né? Se é sólida, se é líquida, enfim, outras propriedades, mas muito bem colocado, que nos Andes também tem a ver com os Andes. Aqui essa diminuição da temperatura aqui tem a ver com a Cordilheira dos Andes, sim, que também influencia nas massas de ar em toda a América do Sul, e a gente vai estudar isso em muito mais detalhes ao longo do curso. Mas é muito bem colocado por vocês. E reparem também que a gente tem aqui uma distribuição já que vocês pontuaram bem isso, a gente tem uma distribuição de calor, né, de temperaturas mais altas, em rumo a latitudes mais altas no norte, por conta de correntes oceânicas, correntes quentes. Tá vendo aqui? No Atlântico a gente tem uma maior temperatura invadindo os oceanos a norte do globo, por conta de correntes oceânicas. Então, esse mapinha dá para ver muita coisa legal, interessante. Mas vamos falar de cada um desses elementos. A gente vai parar hoje em umidade do ar. A gente vai falar mais de umidade do ar a aula que vem, para a aula hoje não ficar muito pesada, porque eu acho que só essa primeira parte da aula, de solstício e equinócio, já é difícil de visualizar, é meio desgastante, então eu preferi não falar de todos esses elementos do clima hoje a fundo. Eu vou falar da insolação e radiação solar. Os livros de climatologia, no geral, diferem de insolação de radiação solar, apesar de elas terem relação. A insolação é a duração do período do dia com luz ou a duração do brilho solar. Então, quando você olha e está vendo ainda a luz do sol, isso é insolação. Se a luz do sol ainda está iluminando as superfícies, isso é insolação, tá? A radiação solar, ela está relacionada com a energia recebida pela Terra a partir de radiações eletromagnéticas vindas do Sol, como a gente está vendo aí nas últimas 2 aulas, aos poucos. Hoje a gente vai falar um pouco mais a fundo disso, tá? E aqui está um esqueminha que mostra o porquê a gente tem um desbalanço energético no planeta Terra. Por que, por exemplo, esquecendo um pouco o movimento dos solstícios e equinócios, pensando aqui na verdade, fixando aqui em um equinócio, onde o hemisfério norte e o hemisfério sul recebem a mesma quantidade, mais ou menos, de radiação solar. Já pararam para pensar por que os polos são congelados? Porque eles recebem a radiação solar com uma obliquidade, né? Mas vocês já pararam para pensar o porquê fisicamente disso? Alguém tem uma ideia? Fique à vontade. Ninguém? Então, vou responder de uma forma simples isso. É o seguinte, imagina que você tem uma área muito maior no polo, conforme você vai caminhando em direção aos polos, você tem uma área muito maior aqui, recebendo uma mesma quantidade de radiação solar. Então, a radiação solar ela acaba iluminando uma superfície maior do planeta, uma mesma quantidade de radiação, enquanto no Equador a gente tem uma quantidade muito maior de energia solar, de radiação solar, atingindo uma área muito menor. E essa área que vai sendo atingida pela mesma quantidade de energia solar vai aumentando em direção aos polos. E é por isso que os polos eles têm um desbalanço de energia e tem menos energia, tá? A gente vai ver isso com mais detalhes nos próximos slides. Então, aqui a insolação do planeta Terra, que é essa quantidade esse brilho solar, né, que a gente tem na superfície, ele é definido aqui nesse gráfico, muito interessante esse gráfico, porque ele mostra alguns fenômenos muito importantes.
Vamos lá. O primeiro fenômeno é que por que o Equador tem a menor insolação nesse gráfico? Já que era para ele ter maior insolação, né? Já que ele recebe maior radiação solar ao longo da maior parte do ano. Então, por que esse gráfico ele não é uma curva nesse sentido aqui? Ó? Caneta, por que esse gráfico não faz um sino? Por que ele tem essa barriguinha aqui? Esse sino ficou horrível. Mas vou redesenhar o sino. Mas por que esse gráfico não faz um sino mais ou menos assim? Por que ele tem essas nuances? Isso tem a ver com a nebulosidade. Porque o Equador, ele tem muitas nuvens. Ele tem por ser muito quente, a nebulosidade é muito alta, tem muito vapor de água no ar. E isso ocasiona uma menor insolação. Porque lembra que a insolação, na verdade, tem a ver com a iluminação solar? Essas nuvens, elas afetam a iluminação solar. Então, conforme eu vou caminhando em direção aos trópicos, eu vou ter as áreas com maior insolação solar do planeta. A maior insolação do planeta, ela não está no Equador, ela está entre os trópicos. Ela está nessas zonas subtropicais, que é onde estão os maiores desertos do planeta Terra, que muita gente chama de latitude dos desertos. O deserto do Saara está dentro dessas latitudes. A gente vai falar disso quando falar de climas globais, em mais detalhes. Mas isso tem a ver com a insolação, porque nessas áreas você tem muito pouca nebulosidade, muito menos nuvens, e por isso você tem uma insolação maior, e por isso é um dos motivos, além das massas de ar, que faz com que hajam desertos enormes nessas latitudes. E a gente tem a menor insolação solar. Na verdade, vamos voltar aqui um pouco antes. Repare que no hemisfério sul, lembrando que onde a seta está apontando aqui no gráfico, está apontando aqui no globo, tá? O hemisfério sul, ele tem uma insolação menor do que o hemisfério norte, nas mesmas latitudes. Alguém tem ideia de por que isso? Ninguém tem ideia? Lembra que eu falei da nebulosidade? Que a nebulosidade influencia? O senhor pode repetir a pergunta, por favor? Por que o hemisfério sul, repare que aqui, na escala de insolação, o hemisfério sul ele recebe uma insolação menor do que o hemisfério norte. É por causa daqui dos rios voadores da Amazônia, que impedem de ser um deserto, aqui a região que seria o sudeste brasileiro? Tem relação com isso, mas tem vamos pensar na escala global, vamos pensar no planeta como um todo. Pode falar. É porque na região do hemisfério sul tem mais mar do que na região do norte? Exatamente. Tem mais massas de água. As massas de água estão concentradas no hemisfério sul. Então você tem maior evaporação de água, que está relacionado com os rios voadores, mas os rios voadores estão relacionados com muitos outros fatores, como os Andes, como as massas de ar da América do Sul como um todo, que a gente vai ver isso até o fim da disciplina, mas é porque, como por ter mais massa de ar, você tem maior evaporação de água, então você tem mais nuvens. Então, isso causa uma maior nebulosidade no hemisfério sul. O hemisfério sul tem muito mais nuvens, o que impede essa insolação. Então, por isso que o hemisfério sul tem uma insolação menor do que o hemisfério norte em mesmas latitudes. E a faixa do planeta Terra que tem as menores insolações que tem relação com essas latitudes aqui. Não são os polos. Por incrível que pareça, não são os polos. São essas latitudes que variam de acordo com o hemisfério. No caso do hemisfério norte, essa latitude é um pouco mais alta, um pouco maior. No caso do hemisfério sul, essa latitude é um pouco mais baixa, e isso vai ter relação com a nebulosidade, tá? Que vai ser as áreas de menor nebulosidade do planeta, de menor nebulosidade, não, desculpa, de maior nebulosidade do planeta, o que vai impedir essa insolação
nessas regiões. E a pergunta que não quer calar: por que que os polos não são as áreas com a menor insolação, já que é a parte mais fria do planeta? Porque ela tem poucas nuvens. Exatamente. Porque insolação não tem a ver com radiação solar. A insolação é simplesmente lembra que a diferença da insolação para a radiação solar? A insolação ela é simplesmente a medida do Sol. Você observa do Sol brilhando. Então, só significa que os polos é a parte do planeta que recebe menor radiação solar. Mas ele tem uma insolação, um brilho solar, né, uma luminosidade solar maior do que latitudes mais baixas do que eles. Várias pessoas levantaram a mão, podem falar, não sei qual é a ordem que tá, porque eu não estou vendo o chat, mas fiquem à vontade. Professor, na verdade foi só eu que eu acabei sem querer levantando 2 vezes. Uhum. Você pode só explicar de novo essa relação dos massas oceânicos? Acho que eu fiquei um pouco confusa. Sim, posso sim. O hemisfério norte, ele tem mais massas continentais do que o hemisfério sul. Isso vai ser muito importante para a climatologia. Por conta disso, por ter mais massas oceânicas no hemisfério sul, você tem uma maior superfície de oceano sendo aquecida pelo Sol. E se você tem uma maior superfície de oceanos no hemisfério sul aquecida pelo Sol, quando a água aquece, ela tende uma parte dela mudar de fase e virar vapor. E esses vapores eles vão causar uma nebulosidade. E por conta disso, quanto maior a nebulosidade, menor a insolação. Então, o hemisfério sul, por ter mais nuvens, mais nebulosidade, ele tem uma menor insolação. Ele tem essa diferença, assim, essa corcundinha aqui do camelo menor do que o hemisfério norte. Mas alguém levantou a mão, pode falar. Que aí pode ser, eu posso complementar a resposta dessa pergunta. Pode falar, tem um monte de gente levantando a mão. Ou botando coisas. Professor, Oi. o 0 grau ali corresponderia à linha do Equador? Exato. Tá espelhado aqui, ó. O 0 grau é o Equador. É que eu não sei se vocês já viram isso em cartografia, né? Aí você tem... Eu não tô chegando muito bem, não. Desculpa, pode estar pequenininho. Aqui é o 0 grau é o Equador, aí aqui você está caminhando para sul, e aqui caminhando para norte. É como se eu tivesse aqui, ó, 0 grau no Equador, caminhando para sul, que é essa porção aqui baixa, essa porção direita do gráfico, caminhando para norte, essa porção esquerda do gráfico. Eu acho que mais alguém levantou a mão. Não sei. Professor, Oi, pode falar. o Yuri tinha levantado a mão, mas ele acabou saindo, não sei o porquê. Ele pode ter caído, né? Mas se ele voltar, me avisem, por favor, que aí a gente responde a pergunta dele. Mas... Fui eu, mas foi sem querer, voltei. Tá. Caído. Tranquilo. Mas você tem alguma dúvida, não? Eu tenho. Não. Pode falar. É porque eu acho que eu não entendi muito bem o conceito de insolação, porque eu não peguei muito bem o porquê que o Polo Norte não é a parte mais enfim. Tranquilo. Vamos voltar ao conceito de insolação formal, para a gente ver. Que a insolação, ela é a duração do... Vamos usar esse conceito, que é a duração do brilho solar. Então, quando você abre a janela de casa e olha o brilho do sol, isso é insolação. Não significa que o topo da atmosfera do planeta não esteja recebendo mais radiação do que você está vendo a partir da janela da sua casa. A gente já vai ver por quê. O que acontece? Um dia nublado, por exemplo, um dia de verão nublado. O verão é o período que o hemisfério sul, aqui pra gente, né, do hemisfério sul, vamos pensar no verão aqui pra gente, é o momento que o hemisfério sul recebe maior radiação solar, não é? Todo mundo concorda comigo nesse quesito? Que a gente recebe maior radiação solar no verão? Sim. Mas todo mundo aqui já pegou um dia nublado pra caramba de verão? Também. Que você olhou assim para a janela de casa, estava escuro, aquelas nuvens pesadas e tal. Essa é a diferença de radiação para insolação. Quando você olha num dia nublado de verão,
mesmo a radiação no hemisfério sul estando lá no alto, sendo o momento que a gente recebe maior radiação solar, a insolação de um dia nublado é baixa. A gente olha pro dia e o brilho solar está baixo, porque as nuvens estão refletindo, estão barrando essa radiação de chegar na superfície do planeta. Entendido isso, num dia de verão qualquer, num ponto do planeta Terra aqui, do hemisfério sul, a gente pode extrapolar isso para o planeta como um todo. Áreas do planeta com mais nuvens, elas barram mais radiação solar, porque as nuvens, lembra do albedo, que a nuvem reflete muito, ela absorve também algumas frequências, alguns comprimentos de onda. Então, áreas com muitas nuvens são áreas com insolação menor. Então, é por isso que a gente vai ter a área de menor insolação do planeta em latitudes mais baixas do que os polos, porque são as áreas do planeta que, associado ao fato de receber menos radiação do que na zona do Equador, na zona subtropical, a gente vai ter também uma quantidade grande de nebulosidade. E essa nebulosidade vai impedir essa radiação de chegar na superfície e ser percebida como insolação, que é esse brilho solar. Não sei se ficou claro agora essa diferença. E é por isso que, pelos polos terem pouca nebulosidade, porque é tudo congelado praticamente, não tem uma quantidade grande de nuvens de nebulosidade, a insolação nos polos é maior do que a insolação em latitudes mais baixas, apesar da radiação solar recebida pelos polos ser menor. Não sei se ficou claro. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Fiquem à vontade. Isso às vezes confunde mesmo. Professor, eu não entendi direito porque ali na latitude 60 graus, eu acho que fala, né? Uhum. Que é menor do que nos polos. É por causa das nuvens? É por causa de quê? É por causa das nuvens, exatamente. É porque tem muita nebulosidade. Então, o que é a insolação? A insolação é o brilho solar. Então, o brilho solar nessas áreas é mais baixo. É o brilho solar do referencial de quem está na superfície do planeta. Não é o brilho solar do topo da atmosfera. É essa a grande diferença. Então, para quem está no planeta nessa região aqui, o brilho solar é mais baixo porque tem muitas nuvens. E é por isso que a latitude do hemisfério sul e do hemisfério norte não batem na menor radiação solar. Repare que aqui no hemisfério sul, que é essa parte do gráfico, a latitude é 60 graus mais ou menos, que tem a menor insolação no planeta. Enquanto no hemisfério norte, essa latitude está mais ou menos na faixa dos 70 e poucos graus, porque no hemisfério sul a gente tem mais nuvens, mais nebulosidade nessa região aqui. Enquanto no hemisfério norte, essa nebulosidade está um pouco mais para cima, em latitude, um pouco mais próxima dos polos. É por isso. Não sei se eu respondi sua pergunta. Se não ficou claro, eu explico de novo. Ficou assim, obrigada. Nada. Então, seguindo, alguém tem mais alguma pergunta? Professor, oi. Lá na definição, você falou que a insolação é a duração do dia com luz solar, uhum, e a radiação é a energia recebida pela Terra do Sol. Exato. Mas nessa definição, a insolação não se daria pelo tempo, e aí sim a radiação pela energia, como está ali? Não entendi sua... Porque, tipo assim, se a insolação é a duração do dia com luz solar, teria o tempo que a luz solar está incidindo no dia. Sim, você tem razão, mas aqui é a insolação média, tá? Desse gráfico aqui. É a insolação média. Você faz uma média da insolação, que pode reparar que a unidade que é usada aqui da insolação é uma unidade que vocês provavelmente não estão familiarizados, que é eu não vou nem pronunciar isso aí direito, mas, enfim, é uma unidade de luminosidade. Enquanto a radiação ela é medida em unidades de energia, a insolação é medida em unidade de luminosidade.
Então, aqui é a luminosidade média. Você tem razão. Isso depende dos dias e das noites, das estações do ano, mas esse gráfico aqui é de luminosidade média, tá? Não sei se eu respondi sua pergunta, não sei se eu entendi sua pergunta, na verdade. Não, é porque, tipo assim, a duração seria pelo tempo, né? E o gráfico tá em lambda, é lambda? Não, lambda não. Isso é uma outra unidade da física, que é uma unidade de luminosidade. Ah, tá. Não é de tempo, não. A unidade é LY. Uhum. Eu não vou pronunciar, que eu vou pronunciar errado. É Lange, uma coisa assim. Mas pode falar. Alguém levantou a mão. Professor, como exatamente essa parte de insolação, então, faz com que o polo seja mais frio e o equador seja mais quente? Que aí que tá, não é a insolação que faz isso. A insolação é só medida pelo brilho, é a radiação. Que é a radiação que esquenta. Porque o polo recebe menos radiação. Aqui recebe mais radiação do que os polos. Mas a insolação é só a luminosidade. Ela não é medida em energia, ela é medida em luminosidade, é só a luz ali. Então significa que os polos são mais brilhantes, vamos dizer assim, tem mais luz chegando na superfície do que algumas latitudes mais baixas que são mais nebulosas, que tem mais nuvens. Então, para que exatamente serve a medição da insolação? Por muita coisa, porque a insolação ela vai refletir o balanço energético que a gente vai ver mais para frente. Porque se ela é a energia que chega na superfície, ela é a energia que é capaz de aquecer. Na verdade, a luminosidade, o que é a luminosidade? A radiação eletromagnética. Só que a radiação eletromagnética que chega na superfície do planeta, nessa luminosidade. Então, essa radiação vai ser o que vai aquecer a superfície do planeta. É por isso que um dia nublado, ele tende a ser um dia com a temperatura um pouco mais amena. Ele tende. Porque existem, dependendo do tipo de nuvem que vai nublar o dia, você pode ter um efeito estufa forçado pela nuvem e ficar aquele dia abafado. Mas a gente tem... a gente já vai ver no balanço de energia mais para frente, que eu acho que é o próximo slide. Não. Enfim, mais para frente tem um slide explicando isso melhor. Porque a insolação ela é uma das medidas que a gente tem de quanta energia está chegando na superfície do planeta. Do Sol. A parte da luminosidade. Não sei se ficou claro. Ficou claro sim, valeu. Nada? Mais alguma dúvida? Fiquem à vontade. Vamos mais para frente. Radiação solar, agora. Então, como eu falei, a radiação ela é diferente da luminosidade, né, da insolação. E isso daqui é importante para a gente entender a distribuição de energia por todo o planeta, porque é a radiação solar que vai interagir com a atmosfera do planeta e com a superfície do planeta de diversas formas e gerar 99% da energia da superfície do planeta que vai causar os fenômenos climáticos vem do Sol. Uma outra pequena parte vem da energia geotérmica. Mas a gente tem a radiação solar, quando ela chega no topo da atmosfera do planeta, ela tem alguns processos atenuantes, que a gente chama. A gente já vai ver que são 3 processos atenuantes esses, que isso se associa diretamente com a última pergunta, que o primeiro processo atenuante é a difusão, que vai ser o espalhamento da radiação ao atingir a atmosfera terrestre. Então, quando a radiação eletromagnética chega na superfície da atmosfera, no topo da atmosfera, ela pode se espalhar a partir dos gases, e é por isso que o céu é azul, a gente já vai ver por quê. A absorção, porque alguns gases, como a gente já viu, como os gases da camada de ozônio, né, da ozonosfera, eles absorvem alguns comprimentos de onda, como mostra aqui nesse esquema aqui, a gente viu isso na última aula. Alguns comprimentos de onda são absorvidos por alguns gases e algumas camadas da atmosfera do planeta. E uma parte pode ser refletida.
essa radiação solar. Ela é uma definição bem simplista de reflexão, é o retorno da radiação incidida para o meio de origem. Então, imagina um espelho. Se eu aponto um laser para o espelho, o laser é refletido, o laser está voltando para o ar, que é o meio que ele estava anteriormente, a partir das propriedades reflexivas de uma superfície. Isso acontece com a atmosfera do planeta. Alguns, dependendo da angulação da radiação solar, e dependendo também do comprimento de onda, e dependendo do albedo, como a gente viu na última aula, uma parte dessa radiação é refletida de volta para o espaço e é perdida. E antes de continuar, todo mundo entendeu esses processos atenuantes da difusão, absorção e reflexão? Esse caminho que a radiação solar faz quando ela chega no topo da atmosfera até chegar na superfície? Que ela tem esses 3 caminhos que vão atenuar a radiação que vai chegar para a gente aqui na superfície, como observador. Todo mundo entendeu isso? Ficou claro? Eu acredito que sim. Beleza. Então, seguindo. Por que o céu é azul, então? Porque a gente tem o espalhamento dos comprimentos de onda do azul, que são comprimentos de onda mais curtos. Você tem esse espalhamento na atmosfera muito maior do que outros comprimentos de onda maiores. Então, o céu não é vermelho, não é verde por causa disso. Todos esses comprimentos de onda a gente está recebendo do Sol. Só que somente o azul, o violeta, são os que conseguem se espalhar de uma forma melhor. E em sensoriamento remoto vocês vão ver isso. Isso é muito falado, desse espalhamento da atmosfera de determinados comprimentos de onda. Alguém levantou a mão, pode falar. Não sei se foge um pouco da aula, mas a questão da cor, ela é o que em si? A cor que a gente vê? A cor que a gente vê, na verdade, é o olho... é uma onda, né? A cor é uma onda. Todas as cores que a gente vê, deixa eu marcar aqui no gráfico para ficar melhor. Isso daqui são o que nós, humanos, interpretamos como cor, que é a faixa do visível. A gente só enxerga essa faixa da radiação eletromagnética, porque a gente só tem sensor para isso, são nossos olhos, que são nossos sensores, nosso cérebro interpreta isso como cor, mas na verdade são ondas eletromagnéticas que a gente interpreta como cor. A gente só consegue enxergar esse intervalo do espectro eletromagnético. Então, o que é a cor, por exemplo? Cada cor ela é um comprimento de onda. O vermelho é um comprimento de onda específico. Na verdade, os tons de vermelho são uma faixa de comprimento de onda, o azul uma outra faixa, o amarelo uma outra faixa, e assim por diante. O que acontece com as cores? As cores são uma perspectiva completamente humana, porque outros animais conseguem enxergar outros comprimentos de onda e conseguem não enxergar, e também alguns animais não enxergam a faixa que a gente enxerga. Então tem animais, por exemplo, que enxergam no infravermelho, que a gente não consegue enxergar com nossos olhos, a gente consegue enxergar com uma câmera, ou com um outro sensor, mas com nossos olhos, que são os nossos sensores biológicos, a gente não consegue. Então, isso que é a cor. A cor é uma faixa do comprimento uma faixa de comprimento de onda, né, de comprimentos de onda do espectro eletromagnético que nós, humanos, interpretamos como as cores. Não sei se ficou claro. Isso é meio abstrato. Mas uma excelente pergunta. Beleza. É uma excelente pergunta sua. Obrigado. E agora, entra naquela pergunta lá atrás da insolação. Por que a insolação é importante? Porque quando a gente vai fazer o balanço médio da radiação solar, né, o balanço... saiu 2 médios aqui no slide, depois eu conserto antes de mandar para vocês. O balanço médio da radiação solar no planeta Terra, você tem 100% da radiação incidindo no topo da atmosfera, uma parte dela, 40% aqui, uma parte vai ser refletida, né, vai ser interceptada pelas nuvens, 25% vai ser refletida, 1% vai ser absorvida pelas nuvens,
e desses 40%, somente 14% vai chegar na superfície do planeta. A outra parte, 60%, uma parte vai ser refletida ou espalhada por aerosóis e outros gases, 7% vai ser perdida assim, 16% vai ser absorvida por gases da atmosfera como o ozônio, e 37% vai incidir na superfície, sendo que a superfície do planeta Terra tem um albedo também. Então, uma parte da superfície vai, alguns materiais mais, outros menos, vão refletir parte dessa radiação. Então, só 32% desses 60% aqui vai chegar na superfície. Então, somando os 14% daqui que interagiu com as nuvens e tal, os 32% que interagiu com a atmosfera, com os outros gases, a gente vai ter 46% da energia do Sol que vai receber, a superfície do planeta vai receber, né? Então, só 46% da energia do Sol vai ser recebida pelo planeta. Então, por isso que a insolação e a radiação é importante, porque nem sempre, na verdade, é muito raro a gente conseguir fazer medidas do topo da atmosfera. Alguns satélites conseguem fazer, balões meteorológicos conseguem fazer medidas com uma altitude bem alta, bem elevada, né? Mas a insolação vai ser um parâmetro muito importante, porque é um parâmetro mais democrático de ser medido na superfície do planeta. Então, resumindo bastante, esses 46% aqui, na verdade, seria a insolação, enquanto esses 100% aqui é a radiação solar. E essa seria uma maneira de entender isso daí, porque esses 46% seria a energia do Sol que chega na superfície, que é absorvida. Ignorando, claro, a parte que é refletida aqui, que a gente vai conseguir visualizar também, porque se for no visível, a gente vai ver a partir de luz refletida. Associando isso tudo. Pode falar, quem levantou a mão. 100% é a radiação ou a insolação? Confundi. Radiação. Tá bom, obrigada. A insolação é a luminosidade que chega aqui. A superfície isso daqui é o topo da atmosfera. Isso daqui é a superfície do planeta. Então, a insolação é a nossa perspectiva aqui de luminosidade do Sol que chega para a gente. Então, esse balanço da radiação solar é importante vocês terem noção que varia com as propriedades da superfície da atmosfera. Então, gases diferentes, diferenças de pressão, diferença de temperatura, vão influenciar todos aqueles fatores que a gente falou ali, que vão atenuar a radiação. Varia de acordo com as estações do ano, obviamente, e varia com a latitude. Então, eu botei aqui uma tabelinha de albedo mais detalhada do que a que eu trouxe na última aula, mostrando o albedo de algumas superfícies, que na verdade, a qualidade reflexiva dessas superfícies. Quem não lembra o que é albedo? O quanto essas superfícies refletem da radiação incidente nelas. Então, se você tem uma área com floresta, ou uma área com cidade, uma área com areia, um oceano, você vai ter um balanço de radiação diferente. Aquilo que a gente viu anteriormente é um esquema médio do balanço de radiação solar, tá? Mas isso varia muito. É por isso que a Terra, por exemplo, quando se fala do derretimento das calotas polares, se fala muito na mudança no balanço da radiação solar no planeta, porque as calotas polares elas têm um albedo muito alto. Então, elas refletem uma quantidade grande de radiação solar e, se elas deixarem de existir, elas não vão refletir tanta radiação solar. Então, você vai ter superfícies com um albedo menor que vão se aquecer mais fácil. Então, isso poderia gerar um efeito de retroalimentação positiva, que a gente chama, que vai gerar um aquecimento progressivo do planeta por conta dessa mudança da qualidade reflexiva dessa superfície, desse balanço da radiação solar. Que a gente vai ver isso quando a gente falar de aquecimento global e de mudanças climáticas. Mas,
entenda que aquele esquema é só um esquema, tá? Isso varia, tem muitas variáveis aí em jogo, inclusive a quantidade de nuvens. O balanço, né, entre radiação solar e insolação, a gente pode ver aqui que a radiação solar nos polos, ela é o local com a menor radiação solar, mas não é, os polos não são o lugar com menor radiação, com menor insolação. Eles têm uma insolação grande, mas eles não têm uma radiação grande, porque os polos eles conseguem receber a radiação eletromagnética em forma de insolação sem muitos efeitos atenuantes, porque não tem tantas nuvens, enfim, você não tem tantos efeitos atenuantes nos polos, enquanto, conforme você vai em latitudes mais baixas, em relação aos polos, você pode ter uma concentração de nuvens, de vapor da água e de alguns fatores que vão afetar a insolação. Então, a gente tem um excesso de energia de radiação solar no Equador, e esse excesso ele vai se dissipando em relação aos polos. Então, a gente tem um decréscimo progressivo em relação quando a gente vai caminhando em direção ao polo norte ou ao polo sul. E o Equador é a área que tem o maior quantidade de energia vinda de radiação solar, que é esse esqueminha que eu mostrei na aula passada, mas a gente não destrinchou ele, que é o seguinte: a gente vai ter as regiões entre as latitudes de 35 graus norte e 35 graus sul, que vocês já vão ver isso em cartografia, se é que não já viram, a área com excesso de energia vinda pelo Sol, e o Polo Norte, o Polo Sul, e essa transição com um déficit de energia. Então, você vai ter uma troca de energia aqui, cadê? Você vai ter uma transferência de energia nesse sentido, porque, por um princípio da física, o calor, ele sempre vai ter o movimento do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, isso acontece também na Terra. Você vai ter uma troca de calor, um transporte de energia nesse sentido, em relação do Equador para os polos, tá? Fora dessas faixas, da faixa aqui entre 35 graus norte e 35 graus sul, entre essas latitudes, você tem esse déficit energético, essa falta de energia vinda do Sol, tá? Ficou claro? Alguma dúvida? Se quiser que eu repita alguma coisa, fiquem à vontade. Senão a gente segue. Então, seguindo, para já caminhar para o fechamento da aula de hoje. As massas de água, elas têm um calor específico maior do que superfícies sólidas como os continentes. Então, elas ganham e perdem temperatura mais lentamente. Só corrigir aqui. Então, as massas de água elas ganham e perdem temperatura muito mais lentamente, porque elas precisam de muito mais energia para aumentar a temperatura. E isso tem um papel crucial na distribuição de calor no planeta Terra, porque as massas de água elas acabam funcionando como uma espécie de amortecimento, porque elas demoram a se aquecer, mas elas também demoram a perder calor. Então, elas vão fornecendo calor para a atmosfera quando elas estão aquecidas por muito mais tempo do que as massas continentais. Então, aqui a gente tem um esqueminha que eu trouxe na última aula, mas é só para vocês relembrarem que o pico de absorção da insolação que atinge a superfície do planeta não é o ponto mais quente do dia.
o ponto mais quente do dia, tem um atraso aqui até o momento em que, mais ou menos às 3 da tarde, que é o momento em que tem tempo desse ponto de maior insolação e de energia absorvida pelos materiais da superfície do planeta aquecerem a atmosfera, e a partir disso a gente tem o momento mais quente do dia, que é mais ou menos às 3 da tarde. Tem esse lag, esse atraso entre o pico de insolação absorvida e o ponto mais quente do dia, por conta dessa troca de calor que não acontece de uma forma instantânea. Ela tem um tempo, ela demora, e que isso tem relação com o calor específico dos materiais. E aqui tem o calor específico de algumas substâncias, como a gente falou isso na primeira aula, essa mesma tabela aqui, só para vocês relembrarem. Quanto maior o calor específico, mais difícil de ganhar calor a substância vai ser. Então, a água, por exemplo, precisa de muito mais energia para ganhar calor, para ganhar temperatura, do que um punhado, uma mesma massa de areia. Se você pegar uma garrafa de água, uma garrafa de areia, a garrafa de areia vai aquecer muito mais rápido do que uma garrafa de água. Em compensação, a garrafa de areia vai esfriar muito mais rápido e a água vai esfriar muito mais lentamente. É por isso, por exemplo, quando você vai na praia à tarde, num dia de verão, a areia está absurdamente quente e você vai queimar seu pé rapidamente se você não usar um chinelo. E a água está relativamente amena ali, porque a água demora muito mais a aquecer do que a areia. Em compensação, a areia esfria muito rápido. Quem foi à praia à noite sabe que, no geral, a água da praia à noite é um pouquinho mais quente, do geral, tá? Isso varia muito com correntes oceânicas, enfim, outras variáveis, mas no geral a água à noite do mar é mais quente e a areia muito mais fria, porque a areia não consegue reter calor por muito mais tempo. E aí chegamos num conceito importante para a climatologia, que é o equador térmico. A gente tem o equador cartográfico, vamos chamar assim, que é a latitude 0, mas a gente tem também o equador térmico, que não coincide com esse equador geográfico, que é uma linha que liga os pontos, na verdade não é uma linha, é uma faixa, que liga os pontos com maiores temperaturas médias no planeta Terra. E é de se esperar que a gente tenha o equador térmico diferente por conta das estações do ano. Então, a gente vai ter o equador térmico médio de julho, que é o momento em que o hemisfério norte recebe maior radiação, como a gente já viu. Então, a gente vai ter o equador térmico mais posicionado do hemisfério norte. E a gente tem o equador térmico de janeiro, que é o equador térmico quando o hemisfério sul está recebendo mais insolação, que são essa área mais aquecida do planeta. Pode falar. Ele levantou a mão. Professor, por que no equador térmico do norte faz aquela subida e ao mesmo tempo que o equador térmico do sul desce? Boa pergunta, por conta das massas oceânicas, e isso tem a ver com dois fatores, na verdade. O primeiro fator é a proporção entre massas continentais e massas oceânicas, que vai influenciar essa troca de calor, como eu falei. Então, as massas oceânicas, elas demoram muito mais a se aquecer, mas elas mantêm a temperatura por muito mais tempo. E o inverso acontece com as faixas continentais. E, além disso, a gente tem uma explicação por correntes marítimas, porque a gente tem correntes quentes e correntes frias, redistribuindo esse calor também, que vai influenciar no equador térmico. A gente vai falar nas próximas aulas, acho que não na próxima, não sei se é a próxima outra, de correntes oceânicas, correntes quentes, correntes frias, e isso vai ficar um pouco mais claro. A gente vai voltar para o equador térmico e vocês vão conseguir entender melhor. Além disso, também essa diferença entre continente e oceano, essa diferença de aquecimento.
E essa reentrância aqui também tem muita relação com as massas de ar, porque as massas de ar têm relação também com as correntes oceânicas. Enfim, tem relação com isso tudo. Mas excelente pergunta essa que você fez. Essa reentrância aqui tem a ver com todos esses fatores que a gente vai destrinchar ao longo do curso, tá? Eu sei que eu não respondi a fundo sua pergunta, mas é porque são muitos fatores intrincados que não dá para explicar tudo agora. Mas ao longo do curso, a sua pergunta vai ser respondida. Beleza? Show de bola. Então, esses são esse conceito de equador térmico, ele é importante vocês terem em mente, porque ele aparece em muitos livros, vocês vão ver eles em outros momentos, mas conceitualmente é basicamente a faixa com as maiores temperaturas médias da Terra. E agora, para fechar a aula, vamos falar de umidade do ar. O que é a umidade do ar? Que é a quantidade de vapor de água no ar. Só que o ar ele tem uma saturação, que a gente chama, que é a capacidade máxima dele de conter o vapor de água. É por isso que chove. Porque o que é a chuva? É o momento em que o ar não consegue mais reter aquela umidade e a água volta ao estado líquido e precipita. Estou falando de uma forma bem simplificada, porque tem muitas coisas aí no meio. A gente, quando falar de precipitação, a gente vai entrar nisso em muito mais detalhes. Mas tem a ver com a saturação do ar. Porque o ar ele tem uma capacidade, é como se fosse um copo cheio de sal. Se você for tacando sal no copo, vai chegar um momento que a solução vai ficar saturada e não vai conseguir mais solubilizar sal ali, e o sal vai começar a precipitar. Mesma coisa acontece com o ar. O ar tem uma capacidade de reter o vapor de água, excedendo essa capacidade, acaba precipitando, e que é um nome bonito para chuva. Mas, quanto maior a temperatura, maior a capacidade do ar de conter esse vapor de água. E também essa capacidade de saturação do ar vai depender não só da temperatura, mas também da pressão. Então, é uma relação físico-química entre pressão e temperatura. Pode falar, que levantou a mão. Então, você falou de umidade do ar, né? Seguinte, então, quando no clima-tempo, assim, em site de previsão do tempo, né, tiver, assim, 90% de umidade, eu posso esperar nos próximos dias chuva? Não necessariamente, a gente vai ver por quê. Porque geralmente no clima-tempo você tem a umidade relativa do ar, que é uma outra medida. Não, e também outra coisa, assim, porque quando começa a ventar muito, já é esperado chuva. Isso não é uma regra de ventar muito, esperar chuva. Por exemplo, no Nordeste, a gente venta muito e não chove tanto em algumas áreas, né? No litoral chove mais, mas tem áreas bem secas que venta bastante. Mas, no geral, esses ventos, assim, que eu imagino que você esteja falando daquele vento de mudança de tempo, que a gente já espera, assim, que vá chover, tem a ver com as massas de ar, tem a ver com o movimento das massas de ar, que a gente vai ver isso em detalhes em outras aulas. E essas massas de ar, quando se movimentam, que deslocam matéria, a gente pode ter massas de ar úmidas, que por mudança de temperatura, ou de pressão, ou dos dois, podem entrar num ponto de saturação e chover. Porque você mudou a temperatura, o ar que estava saturado, que estava ali abaixo do ponto de saturação e conseguia reter aquela umidade do ar, se torna cada vez mais saturado, até que passa do ponto de saturação e chove. Isso tem a ver com esse vento de mudança de tempo, tem a ver com essas trocas de calor que acabam gerando também troca de matéria, e isso é feito a partir de trocas de movimentos de massas de ar, células de alta pressão e baixa pressão, que a gente vai destrinchar isso com muito mais detalhe na próxima aula, quando a gente falar de pressão, e quando a gente falar de ventos. A gente vai ter, na aula que vem, um momento para falar só dos ventos, né, que tem muitos fatores que influenciam os ventos. Mas
Espero que eu tenha respondido sua pergunta. Mas, não, respondeu sim, obrigado. Nada, Desses nada. ventos mesmo que eu tava falando. Beleza. Obrigado. Mas você falando não sei se foi você que falou da umidade do ar do clima-tempo. A umidade do ar do clima-tempo, geralmente, nesses sites de previsão de tempo, é a umidade relativa do ar, que é o próximo slide, que é a UR. Que a umidade relativa do ar é a relação entre a umidade absoluta, que é a quantidade de água que o ar consegue reter ali, vapor de água que o ar consegue reter, e o ponto de saturação do ar, que vai depender da temperatura e vai depender da pressão. Então, a umidade relativa do ar é isso, essa relação entre essas duas grandezas, o ponto de saturação e a umidade absoluta do ar. Aula que vem a gente vê isso numa perspectiva numérica. Por enquanto eu optei por não trazer isso uma perspectiva numérica para vocês, que a aula de hoje já foi um pouco pesada. E, mais uma vez, para reforçar que o ponto de saturação ele depende diretamente da pressão e da temperatura do ar, tá? É uma relação físico-química. E aqui, uma tabelinha com base da OMS, que vira e mexe, vocês já devem ver por aí, notícias que a umidade do ar vai estar baixa, para as pessoas usarem um umidificador de ar. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem pouco problema com isso, mas às vezes acontece de ter períodos muito secos que quem tem problema respiratório acaba se sentindo mal. Mas em locais muito mais secos, como, por exemplo, eu quando estive em Cuiabá, eu estive lá num período muito seco. Cuiabá está longe pra caramba de corpos hídricos e tal, corpos hídricos do mar, né? E eu fui num período bem seco e a umidade estava bem baixa. Então, o umidificador de ar é quase que obrigatório nas casas, porque senão você tem problemas respiratórios, o nariz sangra, enfim, tem uma série de problemas que esse ar seco, essa umidade relativa do ar baixa, acaba ocasionando. Aqui no Rio, ano passado, eu lembro que teve um período que estava em alerta por conta da baixa umidade do ar, mas não é tão comum como em outras áreas do Brasil e do mundo. Mas aí a gente encerra a aula de hoje. Eu abro para vocês fazerem perguntas, fiquem à vontade. Alguém levantou a mão, provavelmente. Pode falar. Professor, eu entendi uma coisa, mas eu não sei se eu entendi certo. Na minha cabeça, assim, pelo que eu entendi, a umidade relativa do ar, ela tende a ser, tipo, em porcentagem um pouco mais alta do que a umidade absoluta, mais ou menos. Porque a umidade relativa, tipo, se ela chegar em 100% é porque vai chover. E a umidade do ar, não necessariamente. Tipo assim, se for 100% vai ser só água e não vai ser ar totalmente. É isso ou eu tô errado? Mais ou menos, mais ou menos. As duas umidades são importantes para a gente entender a precipitação. É que a umidade relativa, ela vai levar em conta não só quanto de água tem naquele ar ali. Você está certa em grande parte, porque a umidade absoluta, ela só fala assim, tem tanto de vapor de água no ar. A umidade relativa, ela relaciona com o ponto de saturação. Então, se você chegar a 100%, o ar está saturado e vai chover. A umidade absoluta, você pode ter alterações de saturação por conta da mudança de temperatura. Por exemplo, se aumentar a temperatura do ar, a umidade absoluta pode continuar a mesma, só que o ponto de saturação mudou. E quanto maior a temperatura, maior o ponto de saturação. Então, a absoluta, ela não tem essa relação com o ponto de saturação. É como se a umidade relativa fosse a umidade absoluta corrigida, de certa forma, pela pressão e pela temperatura. É como se você corrigisse e você tivesse uma escala comparável. A umidade absoluta ela acaba não sendo muito comparável, porque, por exemplo, em uma determinada temperatura e pressão, o ar pode estar saturado em 60% de umidade absoluta. Em outra condição de pressão e temperatura, o ar pode estar saturado em 80% de pressão e temperatura. Aí, quando você corrige com ponto de saturação, você faz a umidade relativa, você tem uma escala única que você consegue botar o zero como
ausência total de umidade, e o 100% como a saturação absoluta ali do ar, e relacionar locais com temperatura diferente, pressão diferente do ar, com a umidade. Não sei se ficou claro isso. Na aula que vem eu vou destrinchar isso de uma forma numérica, eu acho que vai ficar um pouco mais claro na cabeça de vocês. Mas não sei se eu respondi a sua pergunta, se ficou claro. Ficou sim, obrigada. Nada.